E agora vamos falar de economia. A taxa Selic, que é a base das taxas de juros no mercado, bateu um índice histórico, 2% ao ano. Alguns especialistas até alertam que este é o momento certo para comprar um imóvel. Quem fala sobre isso com a gente é a Islanda Barros, que é consultora de negócios e marketing. Islanda, seja bem-vinda à Central da Esperança. Boa tarde. Para a gente começar explicando para quem está lá em casa o que é a Selic e como que ela influencia no financiamento da casa própria. Vamos nós. Em 2015, nós tínhamos uma Selic aí extremamente alta e uma taxa de financiamento bancário que girava em torno aí de 14% ao ano. Em 2018, já houve uma queda da taxa Selic e os financiamentos aí representavam cerca de 10% ao ano para os financiamentos imobiliários. Agora, com essa queda histórica, e é o nono corte consecutivo da Selic, né, durante esse ano, nós temos aí uma taxa histórica de 2%, o que representa, na taxa de juros efetivo, 6,99% ao ano, e alguns bancos, os 5 maiores bancos, têm aí praticado entre 6,99% e 7,4% ao ano. Então, por exemplo, uma pessoa que pagava em 2015 um imóvel de R$500 mil, ele teria aí uma parcela em torno de R$6 mil. Para o mesmo imóvel de mesmo valor, com 500 mil, hoje eu tenho uma parcela de 3.600. Então, representa um aumento do poder de compra, né, do consumidor, e você está pagando juros aí de 40%, 50% quase menor do que se pagava anteriormente. Islanda, a gente ouve falar muito dessa tal taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros, mas por que existe grande diferença hoje, principalmente quando a gente fala de financiamento de imóveis, não é essa taxa que é aplicada, né, a taxa Selic? Qual o tipo de taxa que o mercado aplica, qual o valor que é aplicado para o financiamento de imóveis? Na verdade, ela faz parte da composição da taxa de juro bancária, ela é uma parte integrante. Nós temos aí algumas taxas que regem o mercado imobiliário. Uma, quando o imóvel ainda está na planta, na maioria das cidades, ela é regida pelo IPCA, que é esse Índice Geral de Preço ao Consumidor. Ela também regula a questão do preço dos metais, dos materiais, na verdade, que são aplicados aí nas obras. Quando esse IPCA está muito alto, isso representa alta de preço também. O IGPM é um outro índice que é praticado quando esse imóvel já está pronto. Então, assim, os bancos eles fazem uma composição de juros, de tudo isso que representa o sistema construtivo, e a Selic ela é parte integrante dessa taxa. Então, quando a Selic cai, a taxa de juros ela diminui. Agora, Islanda, a taxa Selic estando a 2%, e você falou que os bancos estão praticando 6,9%, 7,9% ao ano no financiamento da casa própria. Que tipo de financiamento é o mais vantajoso e também o mais seguro? Porque a gente sabe que na prática existem dois principais tipos de financiamentos. Um que a parcela é fixa e o outro que acompanha a inflação. Então, qual é o mais vantajoso e o mais seguro para quem está em casa? Na compra do imóvel, há várias vertentes aí que nós temos que analisar. Uma é o valor de entrada, que é isso que barra algumas negociações, né? A pessoa ter formado aí 20% do valor do imóvel, geralmente, para se dar como entrada no imóvel. E uma outra vertente é, se os juros que eu vou praticar bancário, a taxa escolhida for fixa, ela representa um aumento aí nessa entrada no valor do imóvel. Se eu consigo compor isso e não depender da variação aí da inflação, essa certamente é a taxa mais segura. Islanda, para quem já foi pego de surpresa, né, com toda essa crise, estava já de olho no imóvel, dá tempo de planejar a compra deste imóvel no período pós-pandemia, aí com taxas mais atrativas? As taxas, sim, o governo tem incentivado, na verdade, essa composição da Selic, né? Nós já tínhamos, historicamente, em março, uma Selic muito baixa, e hoje, com 2%, ela é historicamente extremamente baixa. Esse, na verdade, é o momento, e muitos aí construtoras e até o mercado final, eles têm parcelado essa questão da entrada aí para 6 meses, os bancos também têm programado esse início de parcelas aí para 6 meses, fazendo essa composição. Quem tiver a oportunidade, sim, esse é o momento.
Para 2021, pós-pandemia, já temos sentido isso, o preço dos materiais eles aumentaram, nós temos aí um preço de ferro muito alto, preço de cimento, nós temos essa composição muito alta e vai refletir, na verdade, em aumento de preço de imóvel para 2021, certamente. Agora, só para a gente poder encerrar, quem está em casa pensando em comprar um imóvel, o que precisa ter de concreto, de certeza, para assumir esse financiamento? Porque uma vez, se não conseguir honrar com o compromisso da parcela todo mês, a dívida é muito alta. Então, quando saber que está na hora certa, que eu tenho condições de comprar o meu imóvel? Essa pandemia, na verdade, ela trouxe instabilidade financeira, obviamente, para quase todos os setores da economia. Eu falo quase porque muitos aí têm estabilidade salarial, estabilidade de emprego. Os órgãos, principalmente ligados aí ao governo, as pessoas que são concursadas, elas têm uma certa estabilidade. Para as pessoas que não têm essa estabilidade, né, estão pensando em comprar o imóvel, sim, esse rendimento, na verdade, que eu tenho, ele não pode representar, essa parcela que eu vou pagar, ela não pode representar mais do que 33,3% do meu orçamento. E eu sempre falo isso para as famílias, para que elas possam se programar. Essa parcela ela não pode representar mais do que isso do meu orçamento. Eu preciso ter segurança de que essa parcela só vai até esse limite. Islanda, queremos agradecer muito a sua participação aqui na Central da Esperança, dando essas importantes informações, principalmente porque o sonho da casa própria é alimentado por muita gente aqui no Brasil, mas o momento é complicado, a economia está difícil, né? E é o que você falou, planejar, né? Colocar no papel e saber das condições que você vai ter para conseguir honrar esse compromisso. Muito obrigado, uma ótima tarde para você, viu? Imagina, eu que agradeço, satisfação em encontrá-los. Obrigada, boa tarde.